Olá, pessoal! Hoje, nesse bloco, nós vamos estudar o delito da advocacia administrativa prevista no artigo 321 do Código Penal. Esse artigo dispõe que patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. E o parágrafo único traz que se o interesse for ilegítimo, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. O bem jurídico aqui tutelado é a administração pública, ou seja, tutela-se aqui em específico o regular funcionamento da administração pública. O sujeito ativo nosso, mais uma vez, é o funcionário público, pois estamos diante de um crime próprio, um crime funcional. Aqui é o crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. E o particular? O particular responderá por este artigo também como coautor ou partícipe, desde que ele tenha conhecimento, ciência da qualidade de funcionário do outro agente, pois aqui aplica-se o previsto no artigo 30 do Código Penal, que traz a comunicabilidade das circunstâncias elementares. E aqui estamos diante, então, de uma elementar do tipo penal, havendo, então, a comunicação dessa circunstância. O particular responderá como coautor ou partícipe deste delito, desde que tenha conhecimento que o outro agente é um funcionário público. O sujeito passivo deste artigo é o Estado. E o nosso tipo objetivo é a conduta patrocinar. Patrocinar de que forma? Direta ou indiretamente. O quê? O interesse privado perante a administração pública. Mas de que forma? Valendo-se da qualidade de funcionário. E o que significa a conduta patrocinar? A conduta patrocinar significa advogar, facilitar, defender e proteger. E aqui nós temos, então, direta ou indiretamente. O quê? O interesse privado perante a administração pública, que significa que o patrocínio se refere ao interesse privado de particular perante a administração pública. Aqui, independentemente de ser ou não esse interesse privado legítimo. Então, atenção, aqui não se exige que o interesse seja ou não legítimo. E atenção, não configura o delito o patrocínio de interesse público. Aqui estamos diante do patrocínio de interesse privado, de particular, perante a administração pública. Nós temos algumas espécies de patrocínio. Quais são elas? Formal e explícito, dissimulado, direto e indireto. A espécie formal e explícito é aquele patrocínio realizado por meio de petições, razões, requerimentos. Está respeitando a forma e é explícito. Já a espécie de patrocínio dissimulado é aquele realizado por meio de acompanhamento de expedientes, pedidos ao funcionário encarregado de decidir e etc. Já a espécie de patrocínio direto é aquele em que o agente público age sem interposta pessoa. E o indireto é aquele em que o funcionário se vale de terceiro para alcançar seus interesses. O tipo subjetivo do nosso artigo é o dolo, ou seja, exige-se do funcionário público, do sujeito ativo, a vontade de patrocinar interesse privado perante a administração pública. Essa aqui é na nossa forma simples, ou seja, a forma simples do caput não exige que o sujeito ativo vise qualquer outro fim específico. Basta a vontade de patrocinar interesse privado perante a administração pública. Não exige a obtenção de vantagem, interesse ou sentimento pessoal. Já a forma qualificada, que é a do nosso parágrafo único, o agente deve ter ciência da ilegitimidade do interesse. Então, prestem atenção, o nosso caput é a forma simples do dolo e não exige qualquer fim específico.
Já na forma qualificada do parágrafo único, exige-se do agente a ciência da ilegitimidade daquele interesse. E atenção, este artigo não prevê a modalidade culposa. A consumação vai se dar no momento em que o agente realizar o primeiro ato que denote o patrocínio de interesse alheio perante a administração pública, sendo desnecessário que alcance o resultado pretendido, pois estamos diante de um crime formal, ou seja, basta a realização do primeiro ato que denote o patrocínio de interesse alheio perante a administração. Aqui, a tentativa ela é possível, mas ela é de difícil configuração. O professor Damásio apresenta um exemplo de tentativa. Por exemplo, o funcionário é surpreendido no momento em que vai apresentar uma petição a quem de direito, mas é impedido de levá-la a conhecimento por circunstância alheia à sua vontade. Aqui, então, há um exemplo de possibilidade de tentativa do nosso artigo, porque o funcionário ele está no momento de apresentação da petição, mas ele é surpreendido por quem de direito e é impedido de levar ao conhecimento por circunstâncias alheias à sua vontade. Uma outra forma que o assunto foi abordado em provas anteriores foi na seguinte afirmativa: o crime de advocacia administrativa não admite a forma tentada. Pessoal, cuidado! Não é porque ela é de difícil configuração, de difícil análise, que ela não existe. Ela é possível sim, mas de difícil constatação. Então, essa afirmativa, o crime de advocacia administrativa não admite a forma tentada, ela é incorreta. A forma majorada desse delito está prevista no artigo 327, que trata do conceito de funcionário público para os efeitos penais, e no parágrafo 2º, que é a pena, o aumento de pena da terça parte, quando o autor for ocupante de cargo em comissão, de função de direção ou assessoramento. O nosso delito aqui, ele possui ação penal pública incondicionada, mas atenção, o crime é de menor potencial ofensivo, tanto na forma do caput, como na forma qualificada do parágrafo único. Então aqui temos que seguir o procedimento da Lei 9.099 de 95. Espero vocês no próximo bloco para a gente continuar a análise dos nossos artigos de direito penal e vamos gabaritar a prova de direito penal do escrevente TJ São Paulo. Até lá!